Durante esse período de isolamento, tendo em vista que nós existiram outros elementos que podem somar para o aumento dessa violência, como, por exemplo, o uso de bebida alcoólica, que serve para estartar, não é a causa, mas serve para estartar a violência e aumenta a vulnerabilidade. Em 2019, as delegacias de atendimento à mulher do Rio de Janeiro indiciaram mais de 16 mil pessoas por violência doméstica e familiar e solicitaram quase 21 mil medidas protetivas. A polícia espera que a operação de hoje, feita no mês de combate à violência doméstica, encoraje outras mulheres a denunciarem as agressões. O que a gente deseja, todas nós desejamos, é que essas mulheres que ainda estão sofrendo violência, elas se sintam encorajadas de pedir ajuda, porque toda mulher ela tem o direito de viver sem violência. O acusado de ser um dos líderes de uma organização criminosa especializada em clonar cartões bancários foi preso em São Paulo. A Polícia Civil identificou o golpe após um idoso de Regente Feijó, no interior de São Paulo, ter um prejuízo de mais de R$10 mil após oferecer informações do cartão de débito aos criminosos. Eles se passavam por atendentes de bancos e pediam os cartões dos clientes, alegando suspeita de clonagem. Em posse desses dados, eles então realizavam compras e até saques. Após um ano de investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar um dos líderes dessa organização. Na casa dos suspeitos, os agentes encontraram um manual de como falar e enganar as vítimas. Enquanto um criminoso mantém a vítima presa ao telefone, ludibriando, dizendo que precisa de dados, pede para repetir nome, pede para repetir endereço, vai colhendo informações, mas no sentido de mantê-la ligada naquele ambiente fraudulento. Enquanto que o outro criminoso se aproxima e se identifica com um crachá falso do banco e pede, já que a vítima já está no telefone, ela é orientada a entregar para aquele outro criminoso que está ali na frente da casa dela. E ela acaba entregando o cartão e, infelizmente, é vítima de várias compras, gastos, saques. Na casa do suspeito, a polícia também apreendeu o valor de R$5 mil, além de máquinas e cartões de vítimas. O segundo suspeito, que também era para ser preso nessa operação, conseguiu fugir. De São Paulo, Danilo Alves, para o Rede TV News. O estudante Pedro Henrique Krambeck, de 22 anos, picado por uma cobra-naja no Distrito Federal no mês passado, foi indiciado pela Polícia Civil. Ele é acusado de envolvimento em um esquema de tráfico de animais, associação criminosa, maus tratos e exercício ilegal da medicina veterinária. Outras 10 pessoas também foram indiciadas, incluindo a mãe do jovem e o padrasto dele, que é policial militar, além do ex-comandante do Batalhão Ambiental da PM de Brasília. Segundo as investigações, o grupo criava e vendia animais, incluindo cobras que não têm origem no Brasil. Pedro chegou a ser preso, mas foi solto por um habeas corpus. Uma brincadeira de criança, aparentemente inocente, pode provocar curto-circuito e até apagões. Em São Paulo, os incidentes com pipas na rede elétrica cresceram mais de 200% durante a quarentena. Se você mora na zona sul de São Paulo e ainda não deu de cara com um destes na sua rua, pode se preparar. É que a visita de técnicos tem sido cada vez mais frequente nessa região. Dados divulgados por distribuidoras de energia da Grande São Paulo mostraram que as interrupções causadas por incidentes com pipas aumentaram e muito durante este período de quarentena. Segundo a Enel, responsável pela distribuição de energia em São Paulo, o aumento de ocorrências relacionadas a pipas nas cidades do ABC Paulista, dentre outras da região metropolitana, chegou a 205% entre março e junho. Muitas vezes os nossos clientes veem um tempo bom como está hoje, né? Um tempo de sol, sem vento e acabou a energia. Grande parte desses defeitos ocasionados nesse tipo de clima são pipas. E isso são equipes que poderiam estar dando um outro atendimento, até mesmo fazendo uma manutenção preventiva, né? E eles estão fazendo esse atendimento emergencial para restabelecer os clientes. A Amélia é dona deste pet shop em Guarulhos, na Grande São Paulo, e conta que o local vive sem energia. Falta luz, ninguém sabe o que é. Se é as linhas de pipa ou o que é problema na rede. Só que se você andar aí embaixo, você vai ver o tanto de fio que tem na rede.
Só em Guarulhos foram 1.625 ocorrências atendidas, um aumento de 85% em relação ao mesmo período do ano passado. Em toda a área de atuação da EDP, distribuidora que abrange 28 municípios do estado, foram 4.266 ocorrências, um aumento de 53%. Nesse contexto de pandemia, em que a energia elétrica se tornou ainda mais essencial, é que o impacto de uma interrupção se tornou ainda mais preocupante, principalmente se forem locais próximos a unidades de saúde e hospitais. Além disso, o aumento no número de ocorrências também traz outra preocupação: o risco de graves acidentes. É que, geralmente, na maioria dos casos, a prática é realizada bem próxima das redes elétricas. Para você ter uma ideia, um acidente causado por descarga elétrica pode deixar sequelas, como queimaduras, e em casos mais graves, pode até levar à morte. Por isso, neste período, é importante seguir algumas recomendações. Nesse período de pandemia, a orientação é que as crianças e os pais busquem alternativas criativas de recreação dentro de seus lares, mas se decidirem soltar pipa, que seja num local aberto, longe da fiação. O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou hoje que não descarta a vacina contra a Covid-19 da Rússia, mas que a vacina ainda tem dados superficiais. A melhor opção, segundo Pazuello, seria a vacina de Oxford. A declaração foi dada durante audiência na Comissão Mista do Congresso Nacional, que acompanha as ações do governo no combate ao coronavírus. Está muito incipiente. As posições estão muito ainda rasas, nós não temos profundidade nas respostas, nós não temos o acompanhamento dos números e, resumindo, sim, nós estamos atentos à vacina russa e caso essa prospecção seja positiva, nós devemos também participar, seja por intermédio da Tecpar em Curitiba, seja por intermédio de uma outra ala de fabricação nossa. Eu posso afiançar aos senhores que a AstraZeneca com Oxford é ainda a nossa melhor opção, nós estamos nela e vamos fazer a contratação, acredito que até sexta-feira da semana que vem, já com o pagamento, já com o empenho de recursos para a empresa AstraZeneca, junto à Fiocruz. A Agência Nacional de Saúde Suplementar decidiu hoje que os planos de saúde têm de cobrir os testes sorológicos para o novo coronavírus. A decisão vale para o teste rápido de detecção da doença. A medida já vale a partir desta sexta-feira. A cobertura ambulatorial e hospitalar é obrigatória para os beneficiários de planos de saúde a partir do 8º dia do início dos sintomas, conforme solicitação do médico. E você que é assinante do Rede TV Plus tem chances de ganhar no novo festival de prêmios A Chave é Sua. De segunda a sexta você pode ganhar smartphones e smart TVs em nossos programas. E aos domingos no Encrenca pode sair motorizado e levar para casa um Onix Plus automático 1.0 turbo. E tem mais! No final da promoção, o sorteio é de uma incrível Mercedes Classe A 200 Sedã. Então já sabe, se você não é assinante, ainda dá tempo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. E se você já é assinante, parabéns e boa sorte! No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor passou por uma desinfecção antes da reabertura que acontece no próximo sábado. 60 militares das Forças Armadas utilizaram um produto químico à base de cloro importado da Itália para limpar o espaço. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, os visitantes não poderão tirar fotos deitados no chão. O distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas e o uso da máscara também é obrigatório. O Cristo Redentor, assim como outras atrações turísticas da capital fluminense, vão oferecer descontos para os moradores do estado. O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Belém do Pará para inaugurar a primeira etapa das obras do complexo turístico Porto Futuro, que contaram com investimentos federais. O projeto, orçado em R$ 34.500.000, transforma uma área portuária em um espaço de convivência para a população.
O complexo turístico conta com restaurantes, pistas de corrida e ciclismo, playground e um lago artificial. As obras começaram em 2018 e ainda não há previsão para a reabertura. Jair Bolsonaro participou da solenidade de inauguração ao lado do governador Helder Barbalho, do MDB, e de outras autoridades locais. Em seu discurso, o presidente mencionou a ajuda de R$ 2 bilhões enviada pelo governo federal ao estado do Pará para o combate ao novo coronavírus. É um dos estados proporcionalmente melhor atendido no combate ao vírus. Desde o comando, desde o início, eu já dizia, temos 2 problemas pela frente, o vírus e o desemprego, e ambos devem ser tratados com a devida responsabilidade. Nessa esteira, o governo rolou dívidas, adiantou recursos, compensou perdas de ICMS e de ISS para estados e municípios. Combatemos o desemprego lá atrás. Bolsonaro também falou sobre a marca de mais de 100 mil mortos pela Covid-19 no Brasil e voltou a defender o uso da cloroquina no tratamento da doença. Destinamos também a esse estado maravilhoso aqui, mesmo sem comprovação científica, mais de 400 mil unidades de cloroquina para o tratamento precoce da população. Eu sou a prova viva que deu certo. Muitos médicos defendem esse tratamento. E sabemos que mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil que, caso tivessem sido tratados lá atrás, com esse medicamento, poderiam essas vidas terem sido evitadas. Após o evento, cercado por populares que o acompanharam durante toda a visita, Bolsonaro falou com exclusividade com a nossa equipe sobre as dificuldades orçamentárias que o governo vem enfrentando. Não é fácil você pegar uma máquina muito aparelhada, endividada, um orçamento quase todo comprometido, e você tirar leite de pedra para fazer alguma coisa. O Brasil realmente sabemos que merece muito mais. Apesar da pandemia, estão fazendo o possível. O compromisso do presidente Bolsonaro com o controle de gastos traz à tona a pressão por uma reforma administrativa. O texto está pronto desde o início do ano, mas ainda não foi enviado ao Congresso. Pressionado por instabilidades no Ministério da Economia e por pedidos de aumento de gastos, o presidente Jair Bolsonaro se viu obrigado a fazer sinalizações ao ministro Paulo Guedes e a manutenção de uma política de controle de despesas. No entanto, esses acenos trouxeram de volta as cobranças pelo envio da reforma administrativa ao Congresso. O texto está pronto desde o início do ano, mas ainda não foi apresentado aos parlamentares por decisão do próprio presidente, que avaliou não ser o momento político ideal para entrar nessa discussão. A demora em tocar a reforma administrativa levou ao pedido de demissão de Paulo Ebel do cargo de secretário de Desburocratização na última terça-feira. A saída dele e de outros integrantes da equipe levou a especulações de que o governo poderia seguir um caminho oposto ao prometido quando o assunto é controle de gastos. Após reunião com ministros e com os chefes do Legislativo na noite de ontem, Bolsonaro citou a reforma administrativa como uma das prioridades, mas não deu data para enviar a proposta ao Congresso. Questionado hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão também não quis fazer previsões. Olha, mais uma vez eu digo para você, já falei, né? A reforma está pronta, né? Ela já está pronta desde o começo do ano. Compete aí ao presidente, por meio de uma decisão política, remetê-la ao Congresso. Acho que o Congresso está com boa vontade para receber essa reforma e trabalhar nela. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu que a proposta seja encaminhada o quanto antes e disse que o Congresso tem condições de discutir as reformas administrativa e tributária ao mesmo tempo. Administrativo, o governo tem uma proposta pronta, nós vamos tentar convencer o presidente que ele pode enviar, que ele vai enviar e que nós não vamos ter desgaste, nós vamos ter apoio da sociedade para que a gente possa, não é cortar,
perseguir servidor, muito pelo contrário, é valorizar o servidor e valorizar o mais importante, que é a qualidade do serviço público para o cidadão. Segundo o Instituto Millennium, em 2019 o Brasil gastou cerca de 930 bilhões de reais com o pagamento de salários de servidores públicos federais, estaduais e municipais. O valor corresponde a 13,7% de todas as riquezas produzidas pelo país e é o dobro do que é investido em educação. Por mexer na estrutura do serviço público, a reforma administrativa enfrenta muita resistência da categoria dos servidores, que tem forte influência sobre o parlamento. Para tentar reduzir essa resistência, a proposta elaborada pelo governo prevê que as mudanças atinjam apenas os servidores que ainda vão entrar na carreira e não os que já estão em atuação. A crise mundial causada pela pandemia abriu espaço para o crescimento do agronegócio no país. Em Minas Gerais, o setor fechou os 7 primeiros meses deste ano com uma alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. É o segundo melhor resultado em 23 anos. A esteira do frigorífico de Ponte Nova, na zona da Mata Mineira, não parou de funcionar mesmo durante a pandemia. Fruto das importações de carne pelos chineses, seja de carne suína, carne bovina ou carne de frango. Isso faz com que a cadeia de suinocultura continue se desenvolvendo em todo o Brasil, investindo em novos recursos, novas tecnologias, novos investimentos, contratando pessoas. Além do aumento na exportação, Minas foi o estado brasileiro que mais produziu carne suína. Na balança comercial, o produto registrou o segundo maior crescimento na comparação com o primeiro semestre de 2019. As vendas subiram 93%. O agronegócio em Minas seguiu na contramão de outros segmentos da economia impactados de forma negativa pelo novo coronavírus. O setor fechou os 7 primeiros meses de 2020 com alta de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o segundo melhor resultado dos últimos 23 anos. Esse cenário positivo, ele foi refletido pela alta das exportações, que alcançou a cifra de 4,90 bilhões de dólares, um acréscimo de 9%, e pelas importações, que alcançou 387 milhões, com um crescimento de 3%. O estado enviou quase 8 milhões de toneladas de produtos agropecuários para 162 países. O destaque foi o açúcar. Por causa da pandemia, a produção na Índia e na Tailândia ficou prejudicada, tornando o Brasil o maior exportador do mundo. O açúcar é um produto importantíssimo porque está na dieta de todos os povos aí do mundo e tem, sem dúvida, uma importância muito grande na nossa balança comercial. O nosso segmento é um segmento que não pode parar, porque, como eu citei, além de produzir alimentos, nós produzimos combustível. E a China é quem mais compra nossos produtos. As vendas para o país asiático aumentaram mais de 30% só no mês passado. Ela vem adquirindo bastante soja, carnes e também a celulose. A soja, ela tem tido excelentes resultados para exportação, alcançou a marca de 1,4 bilhão neste acumulado do ano, com um incremento de 40% na sua receita. A Justiça determinou que Dário Messer, o maior doleiro do Brasil, devolva R$1 bilhão aos cofres públicos. Conhecido como o doleiro dos doleiros, Dário Messer é apontado pelo Ministério Público Federal como dono de um sistema online que interligava operações ilegais de câmbio em 52 países e tinha cerca de 3 mil empresas como clientes. Ele está preso desde julho do ano passado, quando foi encontrado em um apartamento em São Paulo, depois de passar 15 meses fugindo. Em 2018, Messer não foi encontrado pela polícia durante a Operação Câmbio Desligo, um desdobramento da Lava Jato que investigou esquemas de lavagem de dinheiro. O acordo, homologado pelos juízes Marcelo Bretas e Alexandre Libonati, de varas federais criminais do Rio de Janeiro, prevê que o doleiro devolva R$1 bilhão aos cofres públicos. Segundo o MPF, essa quantia corresponde a 99,5% do patrimônio bilionário acumulado por Dário Messer. Os procuradores do MPF contam com as autoridades paraguaias para garantir que o dinheiro seja devolvido. Isso porque mais da metade do patrimônio de Dário Messer está no país vizinho. Apesar da devolução e de ter se tornado colaborador, o doleiro vai ter que cumprir pena,
de até 18 anos de prisão. As investigações apontaram que Dario Messer possuía imóveis de alto padrão, fazendas e obras de arte, tanto no Brasil como no Paraguai. Ele também atuava no ramo imobiliário. Para fugir das buscas da polícia, o doleiro contou com o apoio de alguns de seus amigos e clientes. Traficantes, contrabandistas e até o ex-presidente paraguaio, Horácio Cartes, ajudaram Messer a se esconder em diferentes endereços no país vizinho. A Prefeitura de São Paulo divulgou hoje um mapeamento que apontou que 1.300.000 moradores da cidade já possuem anticorpos para a Covid-19. O inquérito sorológico, realizado a cada 15 dias, terá 8 etapas. O objetivo é identificar o grau de contágio da população e a incidência de letalidade da Covid-19. Para esta fase do levantamento, os profissionais de saúde da Prefeitura visitaram 5.760 domicílios e testaram 2.532 pessoas acima de 18 anos. Os dados coletados mostram que o índice de prevalência do novo coronavírus na capital paulista é de 10,9%. No mapeamento anterior, a taxa estava em 11,1%. De acordo com o prefeito Bruno Covas, essa pequena variação atesta a estabilidade da doença na cidade. São números que estatisticamente significam uma estabilidade da doença na cidade de São Paulo. Isso significa que, apesar de 2 meses de reabertura e de flexibilização de atividade econômica, a gente mantém os mesmos índices de prevalência na cidade de São Paulo. A pesquisa ainda indica que a prevalência da Covid-19 é maior nas periferias. 14,7% dos contaminados vivem na zona sul da cidade, 11,5% na leste, 7,9% na zona norte e 4,9% na região centro-oeste. Os critérios socioeconômicos apontam para a desigualdade. As classes D e E são mais afetadas do que as classes A e B. O índice de prevalência entre os pretos e pardos residentes em São Paulo é 82% maior do que entre os brancos. O levantamento mostrou também que quem trabalha fora tem 3 vezes mais risco de se infectar quando comparado com quem está em casa. Trabalhadores em home office têm apenas 6,2% de chances de contrair a doença. Já para quem precisa sair de casa, esse número salta para 18,5%. O prefeito Bruno Covas reforçou que o uso da máscara tem colaborado para a estabilização dos índices de contaminação na capital paulista. A pesquisa consolida a informação de que o uso da máscara tem sido relevante e importante para manter os números na cidade de São Paulo. Mais uma vez, mais de 90% da população utilizando máscara, de acordo com o inquérito. Prevalência maior naqueles que não utilizam máscara do que comparado àqueles que utilizam máscara. Então, é possível afirmar que o uso da máscara, pela parte majoritária da população na cidade de São Paulo, tem colaborado para manter os índices estáveis de prevalência e de imunização na cidade de São Paulo. Uma equipe do Ministério da Saúde visitou hoje a sede do Instituto Butantan, em São Paulo. O encontro com os representantes do Ministério da Saúde foi a portas fechadas. O Instituto Butantan busca apoio financeiro do governo federal para ampliar a produção de doses da vacina, que é desenvolvida em parceria com a farmacêutica Sinovac. De acordo com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, existe uma comissão que está negociando a possibilidade de financiamento. Existe a comissão de acompanhamento da Covid na Câmara e houve uma audiência pública na semana passada. E nessa audiência pública foi manifestada, inclusive, essa possibilidade. Nós vamos receber a visita da comissão no próximo dia 25 e até lá teremos alguma novidade em relação a isso. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória liberando quase 2 bilhões de reais para a produção de 100 milhões de doses de outra vacina, a de Oxford, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, que deve ficar a cargo da Fundação Oswaldo Cruz. Existe a possibilidade de incluir o Instituto Butantan nessa participação. Durante o encontro, o Ministério da Saúde sinalizou o interesse em adquirir as doses da vacina produzidas pelo Butantan. O Ministério da Saúde está interessado
na primeira vacina ou nas vacinas que tiverem uma eficácia comprovada. Quer seja a vacina, vamos chamar a vacina do Butantan, como muitas vezes ficou conhecida, quer seja a vacina de Oxford, quer seja a Moderna. A primeira ou as vacinas que tiverem uma eficácia comprovada, o Ministério da Saúde tem todo o interesse, fará todo o esforço para adquirir doses suficientes para a população brasileira. A vacina do laboratório chinês está na terceira fase de testes clínicos, para verificar a segurança e eficácia. E só após essa etapa, irá receber o registro para ser disponibilizada para a população. A previsão é receber cerca de 15 milhões de doses ainda neste ano. Enquanto isso, as instalações do Instituto Butantan estão sendo reformadas para produzir a vacina. Mais de 90 milhões de reais foram arrecadados junto à iniciativa privada para a construção do local e assim poder dobrar a capacidade de produção da vacina, que atualmente é de 120 milhões de doses. A previsão é que as instalações fiquem prontas no segundo semestre de 2021. O governo de São Paulo também analisa uma preparação logística de como a vacina será distribuída. É óbvio que nós queremos priorizar a saúde. E priorizar a saúde significa priorizar principalmente grupos de risco. A preconização, houve uma tratativa, São Paulo está trazendo essa vacina, mas ela não é voltada exclusivamente para São Paulo, para a população de São Paulo. Ela é voltada para os brasileiros. Pesquisadores brasileiros descobriram que os anticorpos dos cavalos podem ser até 50 vezes mais potentes contra a Covid-19 do que os anticorpos humanos. E vamos aos números do Ministério da Saúde sobre o novo coronavírus no Brasil. De acordo com os dados, 2.356.000 pessoas estão recuperadas da Covid-19. 762.000 pacientes permanecem em acompanhamento. O país acumula mais de 105.000 mortes provocadas pela doença. Uma forte tempestade de areia atingiu várias cidades do interior de São Paulo no início desta tarde. Uma densa nuvem de poeira tomou conta das ruas de cidades como Marília e Itapetininga. Também houve registro de um forte vendaval. Segundo os meteorologistas, o fenômeno foi provocado por causa da aproximação de uma frente fria que está vindo do Paraná. Pois é, nem essa tempestade de areia, nem uma chuvinha que caiu no fim da tarde em São Paulo, com ventania, tudo isso, nada disso tinha sido previsto. A Gabriela de França está aqui com a gente, vai explicar o que aconteceu. Choveu? E também... Choveu agora no fim da tarde. Foi uma chuvinha rápida, viu, Amanda? Mas está todo mundo me dando bronca, na hora todo do mundo meu foi café, surpreendido, caiu no meu café a chuva. Mauro já me deu uma bronca. O que aconteceu é que a gente teve aí instabilidades dessa frente fria que está lá no sul do Brasil. O dia foi bastante quente, esquentou, formou uma nuvem e aí veio uma chuva muito rápida, chuva típica de verão, acreditem. Mas tem boa notícia para vocês, viu, gente? Vem chuva aí para São Paulo, para toda a grande São Paulo, interior paulista também. Chuva causada pela
frente fria que está lá no sul. Essa virada no tempo acontece a partir de domingo, quando o tempo fica mais fechado, nublado. Vem chuva e vem frio também, viu? Semana começa aí, olha, com máxima de 17 graus apenas. Mas antes teremos dias de muito sol e calor amanhã e no sábado, máxima de 29 graus. Vai ser assim em todo o sudeste do Brasil, bastante sol nessa sexta-feira, clima seco e quente, viu? Rio de Janeiro continua aí com calor intenso amanhã, muito sol, máxima de 30 graus. Em Belo Horizonte ainda começa com friozinho, mínima de 15 graus, depois esquenta, 29 graus. Em Vitória pode ter um pouco mais de nuvens, mas ainda assim vai estar abafado, máxima de 27 graus. E vai estar mais quente ainda em cidades do centro-oeste e do norte do Brasil. Cuiabá chega aos 40 graus, 37 em Palmas, 36 em Belém e também em Manaus. Seco e quente e seco, viu? O sol continua predominando em grande parte do Brasil, permanece o alerta para baixa umidade do ar. Pode ter uma chuva leve, fraca, isolada aqui no litoral da Bahia, pancadas de chuva rápidas no finalzinho da tarde aqui no extremo norte do Brasil e no Acre o tempo fica mais instável, aí um pouco mais fechado. E hoje a gente teve aí um forte temporal em várias cidades do sul do Brasil, provocado por essa frente fria. A chuva veio acompanhada de raios, muita ventania e granizo. Olha só as ruas como ficaram. Impressionante também o tamanho das pedras de gelo. Bom, amanhã já não tem previsão de granizo, o sol aparece mais no sul do Brasil, mas ainda tem alerta para muita chuva, chuva forte, principalmente vendaval, especialmente aqui entre o norte gaúcho e o Paraná. E as temperaturas ficam mais amenas também no sul do Brasil, tá? Mínima de apenas 12 graus para os gaúchos, de 13 em Curitiba e de 15 em Florianópolis. E para encerrar, teremos um espetáculo de estrelas cadentes no céu de hoje. Começou nessa madrugada de quarta-feira, vai até o final de semana. É a maior chuva de meteoros do ano e como o céu está aberto, com poucas nuvens, vai dar para ter uma boa visibilidade. Bom, né? Boa madrugada para todos. Eu tenho filho pequeno, acordo de vez em quando, quem sabe eu não vejo uma estrela cadente. Aproveita e faz os seus pedidos, não esquece. Já vou preparar minha lista. Boa noite, gente. Até amanhã. Obrigada. Tchau, tchau. O governo federal lançou hoje o aplicativo e-social doméstico. Agora, quem tem empregados domésticos pode fazer o registro do funcionário e o gerenciamento da folha de pagamento a partir de um smartphone ou dispositivo móvel. Também está disponível uma função que permite a geração de guias de recolhimento. E após 4 meses em queda, o setor de serviços no país cresceu 5% de maio para junho. Segundo o IBGE, o segmento de restaurantes foi um dos que mais influenciaram o resultado. Apesar da reação, o setor ainda segue 14,5% abaixo do patamar registrado em fevereiro, que foi o último mês antes da crise econômica provocada pela pandemia. Na comparação com o segundo trimestre de 2019, a queda foi de 16,3%. A procura por câmeras térmicas aumentou muito com a pandemia. Alguns desses equipamentos conseguem medir a temperatura de até 15 pessoas ao mesmo tempo. Agora é assim. A pessoa chega para trabalhar e passa por essa câmera que faz o reconhecimento facial, mesmo com máscara. Aliás, se estiver sem a máscara, o sistema identifica e impede o acesso. Antes era grande a procura por sistemas de monitoramento com câmeras que registram a presença ou a circulação das pessoas. Com as exigências por causa do novo coronavírus, a procura por câmeras ou sistemas que medem a temperatura corporal disparou. Uma tecnologia que pode ajudar a evitar que pessoas com risco de contaminação entrem nos ambientes. Os sensores das câmeras térmicas podem medir a temperatura de até 15 pessoas ao mesmo tempo e avisam quando alguém está com 37,8 graus ou mais. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança, as câmeras térmicas representavam 5,8% das vendas do setor em 2018. 6,2% em 2019 e em 2020, com a pandemia, 13,7%, um acréscimo de mais de 121%. Os custos dos equipamentos caíram pela metade. É possível encontrar modelos por R$60 mil. O expressivo aumento das vendas anima o setor, que enxerga benefícios além dos lucros.
sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade de negócio, mas a gente também visualiza muito essa responsabilidade que nós temos de ajudar a não propagação do vírus também. E agora o comentário de Boris Casoy. Ele fala sobre os números da violência no Brasil. Boa noite. Mesmo com a pandemia, a sensação de violência é crescente no Brasil. O noticiário sobre crimes se torna cada vez mais uma triste rotina. As razões são várias e complexas, passando pela questão social, educação e drogas. Mas enquanto se negligencia nas soluções, nas verdadeiras soluções, as pessoas precisam viver e sobreviver. E até isso tem sido tratado sem planificação e com notável incompetência. Se as coisas continuarem dessa maneira, daqui a 10 anos vamos ter saudades de hoje. Isso é uma vergonha. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, revogou a prisão domiciliar do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz. A decisão também vale para a mulher dele, Márcia de Aguiar. Queiroz é acusado de participar de um suposto esquema de rachadinha quando trabalhava no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Fabrício Queiroz e a mulher estão em prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica desde o dia 9 de julho. O benefício foi concedido durante o recesso do Judiciário pelo presidente do STJ, João Otávio de Noronha. E se você quiser rever essa ou outra matéria do Rede TV News, você pode se inscrever agora no canal da Rede TV no YouTube. É de graça e você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com/redetv. E é isso, nós ficamos por aqui. Uma ótima noite para você. Muito obrigada pela audiência. Nos vemos amanhã. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.